Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quinta-feira, dia 21 de novembro. Hoje a igreja celebra a memória da apresentação da Santíssima Virgem Maria. É uma memória devocional. E o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava pregando, sua mãe e seus irmãos permaneciam do lado de fora, por causa da quantidade de pessoas que ali se encontravam. Então, alguém chegou perto dele e disse: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus olhou para aquele que havia dito isto. Depois, indicando aqueles que estavam presentes, começou a dizer: "Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Estes são minha mãe e meus irmãos." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da Palavra de Deus. E o encontro com a Palavra de Deus é sempre um acontecimento quando os nossos ouvidos não estão cheios de obstáculos e nem tampouco os nossos corações. Por isso a Palavra de Deus é sempre um alimento diário e é um dos meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, que é a missa dominical, a confissão, e para nós também o terço de Nossa Senhora. Esses são meios que ajudam a mim e a você a irmos progredindo em nossa fé, principalmente no conhecimento sobre Jesus de Nazaré. A primeira leitura de hoje é retirada do livro do profeta Zacarias, onde ele vai fazer uma grande convocação, um convite à alegria. "Alegrai-vos, ó filha de Sião, porque eis que o Senhor vem habitar no meio de vós." E é o próprio Senhor que convida então ao seu povo à alegria, a experimentar a alegria, porque Ele se fará presente. Ele estará presente na vida da cidade e na vida também das pessoas. Porque onde está o Senhor e o seu Espírito, ali também há alegria. "Alegrai-vos sempre no Senhor." E eu vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor, repetiu o apóstolo Paulo. Por isso, Zacarias, em sua profecia, hoje é a profecia da alegria. Alegria porque o Senhor vem morar em sua habitação. E hoje, a habitação do Senhor também é apresentada no Templo de Jerusalém. E aqui nós vemos então aquela que será a Arca da Aliança, porque ela trará também o Filho de Deus, o Deus que entra na história, o Deus encarnado. E aqui está o mistério da nossa fé, a maternidade divina de Maria, que aquele que nasce dela é Deus, é homem-Deus, é o Salvador. Então, assim nós podemos entrar agora no mistério do Evangelho que nos é apresentado nesta memória de hoje. São muitos os evangelhos que podem ser usados. Por isso eu tomei então Mateus 12, 46 a 50, onde Jesus está pregando, Jesus está ensinando, Jesus está vivendo nesse momento a sua vida pública, ensinando as pessoas sobre o mistério do reino, e uma grande quantidade de pessoas se formou em torno dele, de modo que as portas onde ele estava ficaram impossibilitadas de serem transitadas. E ali fora está também a sua mãe, e ali fora estão os seus irmãos. Eles estão ali porque ouviram falar que Jesus havia ficado louco, que ele tinha perdido o juízo. Então eles foram para buscá-lo. Só que se depararam então com uma grande multidão de pessoas que estão ali ouvindo o Senhor, ouvindo os ensinamentos dele. E alguém então vai dizer a Jesus: "Olha, sua mãe e seus irmãos estão aí fora." Eu creio que essa pessoa, esse emissário, pensou assim: a dignidade da mãe dele, ele vai recebê-la. Também a dignidade dos irmãos dele, ele também vai recebê-los. Ele vai dar prioridade à mãe, ele vai dar prioridade aos irmãos. Ele vai dar preferência à mãe, ele vai dar preferência também aos irmãos. Porque assim acontece na nossa lógica, Assim acontece.
Aquele que é filho de uma pessoa importante, nós também vamos dar importância para ele? Assim é a nossa lógica. Mas essa não é a lógica de Jesus. Ele agora está iniciando uma nova família. Uma nova família não mais formada e gerada pelo sangue. Talvez isso possa escandalizar a muitos de nós que temos assim na condição do sangue como algo assim primacial, algo importantíssimo. Mas vocês vão perceber que não. O sangue não é tão forte como nós pensamos, que nós vamos encontrar muitos irmãos e irmãs sanguíneos que se odeiam um ao outro, que não conseguem conviver com o outro, porque nós não escolhemos quem será nosso irmão ou irmã. Nós não escolhemos quem será nossa mãe ou nosso pai. Por isso os laços sanguíneos não são tão fortes assim, mas outros laços agora são iniciados por Jesus. Jesus inaugura uma nova família e um novo meio de gerar esta família, não mais pela dignidade humana, ainda que ele considere a dignidade da sua mãe. Feliz o seio que te amamentou, não. Feliz aquela que acreditou e praticou a palavra de Deus, porque a grandeza da Virgem Maria está em ser uma mulher crente, que ouve a palavra e pratica a palavra, e não na sua barriga. Por isso, então, alguém chega perto de Jesus e diz: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Se fosse na nossa sociedade, seria outro critério, mas o de Jesus não. Ele vai olhar para aqueles que estão ali em torno dele, vai olhar para os discípulos sentados ali e vai dizer: aqui está minha mãe e meus irmãos. Porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está inaugurando um novo modo de ser família. A dignidade agora da família de Jesus não vem mais pelo sangue e nem pela influência econômica, mas vem sim por fazer e cumprir a vontade do Pai. E Maria é aquela que faz a vontade do Pai. Maria, nossa mãe, é aquela que, obediente, cumpre a vontade do Pai. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Por isso, Jesus agora, então, iniciando um novo modo de ser família, vai ensinar à igreja de todos os tempos que a dignidade de um filho e de uma filha de Deus não está nos cargos que ocupa, nos ministérios que exerce. Mas essa dignidade é muito mais profunda, porque está na vida daquele e daquela que faz a vontade do Pai, que cumpre a vontade do Pai. Aqui estão, então, minha mãe e meus irmãos. Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, estes são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra precisa sempre ser renovada em nosso coração. Essa palavra precisa sempre ser revisitada e principalmente permitir que o seu Espírito corra em nossas veias, para que assim nós possamos também sermos homens e mulheres construtores de novas relações. Porque a família de Jesus não está na dignidade dos cargos que ocupa, dos ministérios que exerce, ou porque é filho desse ou filha desse, não. A dignidade está em cumprir a vontade do Pai. Por isso nós vamos percebendo pouco a pouco que ninguém nasce cristão, mas vamos nos fazendo cristãos a vida inteira. Depois nós vamos percebendo também que a fé cristã não vem pelo sangue do pai ou sangue da família. Não vem por tradição de pai e tradição de família, mas vem pelo encontro pessoal com Jesus de Nazaré. E quando eu e você, impactuados por este encontro, somos capazes então de fazermos a vontade do nosso Pai que está nos céus. Aqui está o grande ensinamento para mim e para você nesta manhã. E que a nossa mãe, Nossa Senhora, a arca da nova aliança, ajude a mim e a você a vivermos a nossa fé nesse mundo às vezes tão turbulento, tão perdido, tão sem sentido, mas que ainda tem homens e mulheres que ouviram a palavra e estão cumprindo a vontade do Pai que está nos céus. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.